Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, dando continuidade ao tema da nossa última estreia, né? Orientações a um jovem cristão, as cartas de Paulo dirigidas a Timóteo. Hoje, meus irmãos, com a primeira epístola, a 1 Timóteo capítulo 4, parte 2. Hoje nós meditaremos, né? Dando continuidade à nossa última pregação, que já está no canal, né? Está aqui também na playlist, se caso os irmãos não tiverem assistido às últimas estreias relacionadas às epístolas dirigidas a Timóteo. Convido desde já, né, que todos vejam e explorem o canal, pois por meio dessas estreias, meus irmãos, eu venho buscando pela misericórdia de Deus, né, aqui, tentar explicar ali tudo que Paulo ali ele vem orientando. Claro que o objetivo não é esgotar, porque não tem como esgotar não tem como a gente esgotar, né, realmente o assunto. É muita coisa para abordar, mas ao menos de uma forma resumida a gente busca ali, né, eu busco ali apresentar aos irmãos o conhecimento baseado na própria Bíblia, né? Então, por meio pelo menos dessas últimas lives aqui, meus irmãos, a gente falou sobre temas essenciais, né, que nós devemos meditar aqui, né? Que é com relação ali a heresias, né, doutrinas ali que são de perdição, né? Ou seja, a gente veio refutando, né, ali doutrinas que são mal entendidas, né, ali. A gente vê Pedro, né, ali ele fala, né, doutrinas ali tal que os indoutos, eles deturpam, né, para a sua própria perdição. E isso ele se referindo às cartas de Paulo que tem pontos difíceis de se entender. Então, meus irmãos, nessa primeira live aqui do capítulo 4, a gente explicou bastante ali, dando uma ênfase maior sobre os versículos 3 ao 5, né? Que creio que sejam os principais aqui desse capítulo, que eu acredito que daria ali, né, realmente um bom tema, como os irmãos podem até ver aqui. Deu 2 horas de live, né, praticamente. Ou seja, rendeu muito, né? E foi dando uma ênfase maior somente para esses 3 versículos aqui, né, que são muito mal interpretados, né, no sistema religioso. Então, convido desde já os irmãos, né, a assistirem a última pregação, para que na live, na estreia de hoje, né, os irmãos, claro que após, né, isso depois desse estudo, para que o conhecimento dos irmãos baseado aqui em 1 Timóteo 4, né, possa ser mais pleno, né, para que os irmãos tenham conhecimento desses primeiros versículos aqui. E desde já, né, também gostaria de pedir aos irmãos, né, por gentileza, se os irmãos puderem deixar o like, deixar, né, o comentário, pois dessa forma, meus irmãos, os irmãos estarão auxiliando na divulgação dessa pregação e logo mais pessoas podem ser alcançadas por meio da mensagem, né, que hoje eu vos trago. Hoje nós aqui estamos esmiuçando, né, estamos aqui meditando de uma forma profunda em 1 Timóteo capítulo 4. Hoje, a partir do versículo 6 em diante, buscaremos por meio dessa pregação, por meio desse estudo, finalizar e findar, né, aqui o nosso estudo em 1 Timóteo capítulo 4, para que a gente não estenda tanto. Então, meus irmãos, eu deixo esse pedido, né, se os irmãos puderem deixar o like, o comentário, compartilhar em suas redes sociais, né, onde quer que os irmãos puderem compartilhar, né, os irmãos estarão auxiliando muito e dessa forma, meus irmãos, mais pessoas podem ser alcançadas por meio da verdade, por meio da mensagem, né, que é a própria Bíblia. E dessa forma, né, mais pessoas se tornam, né, ali podem se tornar discípulos, né, do Senhor Jesus Cristo. Então, deixo esses avisos iniciais, né, deixo esses pedidos, né, já de antemão. E somente também queria destacar, né, na última pregação acabei não falando porque eu fui fazer após ter gravado a passada, né, mas a gente fez aqui também uma votação sobre o horário, né, aqui das lives, no caso das estreias, em qual horário, né, ali elas seriam, né. E na votação aqui prevaleceu foi o horário de 8 horas, né. Por isso agora, a partir de então, as lives, né, as estreias, elas serão, né, ali colocadas no canal a partir das 8 horas, para que seja mais acessível, né, aos irmãos e não termine tão tarde, né, ali as estreias, né, para que fique acessível e os irmãos possam assistir, né, ali no momento, né, em que eu acabar colocando no canal, embora que ainda fique gravado, né. Então, somente para ter um fácil acesso ali aos irmãos.
Somente dando esses breves avisos, né, esses avisos iniciais, sem mais demoras, vamos dar início, né, aqui ao nosso estudo, continuando a partir do versículo 6 de 1 Timóteo capítulo 4. Para aqueles que não acompanharam, né, essa é a primeira vez aqui no canal, convido a se inscrever, né, convido a conhecer o canal, mas no estudo de hoje, né, para aqueles que não viram ainda, né, os vídeos relacionados, né, ali a 1 Timóteo, a gente veio aqui pegando o versículo, né, a passagem, a gente quebra ela e vai comentando ali sobre e explicando ali o que Paulo ele tá dizendo aqui a Timóteo por meio dessa mensagem, né? E assim sucessivamente até o último versículo do capítulo. A gente busca ali extrair o máximo, né, que esses versículos têm a nos trazer. Então, sem mais demoras, meus irmãos, vamos dar início aqui com o versículo 6, que foi de onde nós paramos, né, ali na última pregação. Na última a gente foi até o versículo 5, paramos no 6. Vamos dar continuidade de agora, então, até ali o versículo 16. Então diz assim o versículo 6 de 1 Timóteo 4. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Paulo, né, quando ele diz aqui propondo essas coisas aos irmãos, ele orienta Timóteo a ensinar, lembrar e advertir a congregação sobre tudo o que ele acabou de explicar, né? Os irmãos que acompanharam, né, a última pregação já viram, né, ali o que a gente falou um pouco sobre, mas para que os irmãos possam entender um pouco melhor, eu lerei aqui os versículos 1 ao 5, só para a gente pegar um pouco o contexto, né, e entenda aqui o versículo 6, entender o que foi que Paulo falou, né, ali a Timóteo. Então diz assim, versículo 1 ao 5, bem brevemente. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A gente explicou isso na última pregação. Recomendo que os irmãos vejam para que os irmãos possam entender melhor, né, esses versículos, né? Não abordaremos aqui, pois senão estenderíamos muito. Então, era isso que Paulo aqui estava querendo ali lembrar, né, aos irmãos, lembrar a Timóteo de ensinar, lembrar e advertir, né? Ele acabou explicando ali sobre o surgimento dos falsos mestres, as doutrinas de demônios, a hipocrisia e a consciência cauterizada, além da proibição do casamento e dos alimentos santificados por Deus. Ao propor essas coisas, Timóteo ele protege a igreja, corrige erros, preserva o evangelho puro. O ensino fiel é o sinal de um verdadeiro ministro, né, de um ministro verdadeiro. Então, Paulo aqui ele estava orientando Timóteo ali a ensinar os irmãos sobre isso, né, para que ele possa proteger os irmãos, para que os irmãos se mantenham firmes, né, contra todos esses perigos, né, que surgem, né, e ainda surgem hoje dentro da própria igreja, né, da igreja do nosso Deus, né. Ainda há, sim, lobos cruéis, né, que tentam devorar, né, o rebanho, a fim de que atrair discípulos após si, e até mesmo, né, ali, fazer e causar divisão dentro da igreja, né. E não só isso, mas pessoas que se apostatam, e heresias, a própria hipocrisia, né, em si, né. Paulo, ele orientou isso a Timóteo para que ele lembre os irmãos, para que os irmãos não caiam nisso, e dessa forma, né, ele acabará, né, protegendo a igreja, irá corrigir erros, além de preservar o evangelho puro, demonstrando que ele será um bom ministro de Jesus, por preservar, né, a verdade. O ensino fiel que Paulo, né, ali, pela orientação do Santo Espírito de Deus, já vem abordando, já vem falando. Agora, quando Paulo ele fala, serás bom ministro de Jesus Cristo, é interessante a gente lembrar que um bom ministro, ele não é definido por eloquência, carisma, popularidade ou quantidade
de seguidores, né? É importante a gente destacar isso, né? Embora que alguns aqui não sejam, né, errados, embora que eloquência não seja errado, embora que popularidade não seja errado, embora que quantidade de seguidores não sejam errados, né? Mas isso é algo que meio que acompanha, né? A eloquência, por exemplo, tem pessoas que têm um dom natural de falar, né? Apolo, ele era um judeu, se eu não me engano, ele era um judeu. Na verdade, eu não lembro bem se ele é um judeu. Ele é um judeu. Eu acredito que seja. A gente pode até ver aqui, ó. Pra gente confirmar. Ahn, vamos ver aqui. Apolo. Ele aparece em Atos 18. Vamos dar uma olhada. Atos 18. Vamos pesquisar aqui. Apolo. Aqui, ó. Ele era judeu. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, né? Ele tinha uma eloquência no falar, além de ser poderoso nas escrituras. Então, é um dom, é tanto dom que Deus dá, mas também pode ser um dom natural. A pessoa ela pode já nascer tendo aquele dom, aquela capacidade de ter uma eloquência, um falar bem, um explicar bem, né? Não é errado. Mas lembremos que isso não define se realmente uma pessoa ela é um bom ministro. Além da popularidade, né? É interessante a gente até destacar isso, porque quase sempre, meus irmãos, uma pessoa que realmente prega o verdadeiro evangelho, né? A verdadeira mensagem, né? Normalmente essa pessoa ela nunca vai ser bem seguida, né? Isso não dando uma influência aqui sobre mim, né? O canal ainda não tem ali muitos e muitos seguidores, né? A gente busca aqui meditar por meio das escrituras, mas não falando sobre mim, né? Mas realmente, né? A gente sabe que a verdade, ela é o que? Ela confronta, ela dói, ela realmente faz com que a pessoa, né? O ego da pessoa seja rebaixado, né? Mexe ali com a pessoa, né? E por isso, meus irmãos, muitos não aceitam o evangelho, né? E popularidade é algo que leva a gente a pensar, será que realmente essa pessoa está pregando a verdade? Porque, por exemplo, no sistema religioso a gente vê muito o evangelho açucarado, um evangelho muito cheio de influências doutrinárias para satisfazer as pessoas, né? O dízimo, eu paguei o dízimo, que isso, agora eu tô tranquilo, né? Principalmente porque essas igrejas se preocupam mais com o dízimo, né? Aí eu paguei o dízimo e tal, agora eu tô tranquilo, né? Sou um bom pagador. A pessoa se acha ali meio assim, dando esse exemplo, né? Essa doutrina, ela acha que está ali em um bom lugar, né? Ali em uma boa posição dentro da igreja, está cumprindo ali com as demais orientações, né? Meio que dá aquela conformidade, né? E quanto mais conformidade ali à vontade das pessoas, mais tende ali as pessoas seguirem, né? A gente vê vários pregadores, vários realmente pessoas aí que tinham milhões aí de seguidores. Mas, por exemplo, meus irmãos, Paulo, ele não era realmente, uau, conhecido, né? Ele tinha ali milhares e milhares de seguidores, não. Paulo, ele firmava as igrejas, formava, né? Os irmãos formavam as igrejas, mas eles não tinham essa questão de popularidade, né? Os irmãos realmente conheciam, toda a igreja ia conhecer, claro, né? Porque Paulo, ele firmava. Mas ele não era muito bem visto diante da sociedade. Por quê? Porque ele pregava a verdade. E isso leva a gente a pensar, será que realmente tal pregador, tal pessoa, né? Ou até mesmo aqui os irmãos que estão me ouvindo, né? Estão ouvindo essa mensagem, será que eu mesmo, né, estou pregando a verdade? E isso a gente só pode descobrir, meus irmãos, se nós realmente meditarmos. Se nós formos como os bereanos e conferirmos as escrituras se assim é mesmo. Se é isso que realmente é a verdade, a palavra de Deus fala, né? Sermos como os bereanos, né? Então, um bom ministro nunca vai ser definido por eloquência, por carisma, por popularidade, por quantidade de seguidores. Mas se ele prega realmente a verdade, se ele prega realmente a sã doutrina. Então, meus irmãos, ou seja, né? Um bom ministro, ele não é definido por eloquência, carisma, popularidade, quantidade de seguidores. Mas sim por fidelidade doutrinária, se ele prega realmente a verdade,
se ele também tem coragem para confrontar heresias. Jesus, por exemplo, meus irmãos, ele, no caso, vamos dar um exemplo aqui da própria epístola, né? Paulo, ele era, combatia as escrituras, ele, na verdade, combatia nas heresias. Ele combatia realmente ali as doutrinas que eram contrárias ao reino, ao evangelho. A gente viu isso aqui nos primeiros versículos, né? Isso sim é um verdadeiro ministro, né? Além da própria clareza ao ensinar, a gente já destacou, né, a eloquência no falar, né? Mas a clareza no ensinar também é importante, lembrando que nem sempre a eloquência vai também significar clareza ao ensinar. Tem pessoas que nem sabem dizer muito bem, nem sabem aplicar palavras a tal tema, a tal assunto, para explicar isso, para explicar aquilo, mas ela por si só, pelo dom natural que ela tem, né, ainda que não seja perfeito o falar, ela dá bons exemplos, dá bons realmente explicações e consegue explicar bem ali a verdade, né? Além do zelo pela palavra revelada, é isso que vai demonstrar, né, um verdadeiro ministro do nosso Senhor Jesus, tá bom? Então, só deixando claro esse tema, né, para que a gente também não aceite qualquer mensagem, né? É bom que a gente sempre medite e sempre examine, né, o que tal pessoa prega, veja se realmente é verdade, assim como os bereanos, e se for verdade, receba e guarde para si, né? Dessa forma, a gente se firma cada vez mais na palavra do nosso Deus. Paulo, ele une o ministério e doutrina, né? Ele une ministério e doutrina. Para ser ministro de Cristo, é preciso ensinar o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Então, é isso que vai demonstrar um verdadeiro ministro de Cristo, né? Aquele que realmente confronta as heresias, aquele que realmente tem fidelidade doutrinária, tem zelo pela verdade, tem clareza, né, ao ensinar. Isso sim é um verdadeiro ministro de Cristo. Criado com as palavras da fé. Aqui criado significa nutrido, formado, alimentado. Timóteo, ele não se alimenta de filosofias, tradições humanas ou doutrinas inventadas, mas daquilo que Paulo chama de as palavras da fé, o evangelho, os fundamentos da fé apostólica, a sã doutrina. Assim como o corpo precisa de alimento, o ministro da escritura, assim como o corpo precisa de alimento, o ministro, ele vai precisar e precisa certamente da escritura. Timóteo, ele é nutrido espiritualmente pela verdade que estudou desde jovem, conforme 2 Timóteo 3,15. Timóteo, ele era um judeu também, se eu não me engano, o pai dele era grego, né? E desde pequeno ele estudava as escrituras, sabia das escrituras, né? Porque a sua mãe também era judia, né? Era judia ali convertida ao evangelho, se eu não me engano. A mãe de Timóteo era convertida, né? E Timóteo, ele também se converteu, né? Paulo ali em suas viagens missionárias acaba encontrando Timóteo e interessa, né? Ali a Paulo, e Paulo leva com ele, né? Ali em suas viagens, em algumas viagens, claro. E da boa doutrina que tem seguido. Paulo, ele elogia, né, ali por seguir a doutrina correta, né? Ele elogia Timóteo, né, por seguir a doutrina correta. Isso mostra perseverança, continuidade, fidelidade ao ensino apostólico, rejeição às novidades teológicas, né? Tem pessoas que eu recebi essa visão, que isso, aquilo, agora a gente criou uma nova doutrina, essa doutrina vai ser tal, e não se basear na Bíblia, né? Dando esse exemplo, a gente vê muito isso no meio religioso, né? No meio do sistema religioso, né? Essas visões, né? Uau, que Deus me disse isso, e agora tem essa nova doutrina, a gente vai crer nisso, que aquela pessoa teve aquela visão. Ou seja, né, a gente tem que sempre ali estar meditando, sempre vigiando, né? Quanto a isso. E Paulo, ao elogiar ele, né, ali, ele mostra perseverança, continuidade, fidelidade ao ensino apostólico, além da rejeição às novidades teológicas. Timóteo, ele não inventou doutrina, ele recebeu e a preservou, né? E essa doutrina foi a que Paulo ensinou. Assim como Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: conserva o modelo das sãs palavras que de mim teis ouvido, e na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Então esse é o versículo 6. Vamos agora
para o versículo 7. Diz assim: Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Vamos ler aqui também, meus irmãos, no grego, ou na verdade, perdão, em outra versão, né? Vamos ler aqui na NVT, somente o versículo 7 aqui, só para destacar nessa aqui, essa questão velhas, né? Diz assim: Não perca tempo discutindo mitos profanos, ou seja, fábulas profanas, e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção, né? Só para ficar mais clara essa questão aqui de velhas. Então, quando Paulo ele diz para Timóteo ali, né, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, aqui Paulo ele faz um contraste direto com o verso anterior. Ele diz: enquanto você alimenta os irmãos com a boa doutrina, né, conforme no versículo 6, né, orientando os irmãos naquilo, né, que ele tem feito, tal, para que ele fosse o bom ministro de Cristo, ele também, né, deveria rejeitar aquilo que não edifica. As fábulas profanas correspondem às histórias inventadas, mitos, tradições humanas apresentadas como verdades espirituais, né? Como a gente viu ali, Paulo ele estava combatendo ali, né, seitas ascetas, né, que partiam de mitos, histórias inventadas, tradições humanas, né? Eles viam o corpo como algo, como, na verdade eu não lembro exatamente, mas a gente falou sobre isso na última pregação, né? Mas eles tinham uma questão de crença, né, em seu corpo. Mais ou menos eles criam que o corpo era mal, né? Algo assim. E tinham que se abster ali de todo e qualquer prazer, né? Isso foi história inventada por eles, né? Claro que tem os prazeres que são corretos, né? E aqueles que são ilícitos, né? A gente sabe que tem tudo ali como correto e tem tudo aquilo ali como lícito. E também sabemos que nesses prazeres também deve ter um controle por parte nossa, né? Uma moderação, para que a gente não se entregue, né, ali a esses prazeres assim, e isso acabe se tornando um vício, e o vício logo corresponde ao pecado, né? Então, é, é importante que a gente rejeite essas fábulas profanas, essas histórias inventadas, esses mitos, tradições humanas, apresentadas como as verdades espirituais, além das fábulas velhas, né, ali, fábulas de velhas, que a gente viu que são crendices absurdas, né, na NVT, que é uma expressão judaica antiga que significa superstições sem fundamento, ideias populares sem base nas escrituras, né? Então, esse significado, né? Uma expressão judaica antiga que significa superstições sem fundamento, ou seja, não tem base na Bíblia, além de ideias populares sem base nas escrituras, né? A gente também vê isso muito no sistema religioso, né? Por exemplo, tem uma doutrina que muitos creem, né? Que é eu me esqueci o nome dela agora, o nome da doutrina é alguma coisa relacionada à prosperidade, né? É algo relacionado aí a próspero, né? Se a pessoa ela não é abençoada financeiramente, com dinheiro, casa, essas coisas, ela tá em pecado, que ela não é abençoada por Deus, né? Agora do contrário, né? Se ela realmente tem essas bênçãos, tem tudo isso, ela logo, né, ali é abençoada por Deus, né? Se ela possui realmente bênçãos demais, uau, que tem toda aquela riqueza, né? Creem, né, nisso, nessa doutrina. É alguma coisa relacionada à prosperidade. Eu não lembrei, eu não lembro exatamente qual é o nome dessa doutrina, mas, por exemplo, isso é uma crendice absurda, porque isso não tem base na Bíblia. A Bíblia, ela nos apresenta homens que viviam de formas humildes, né? Por exemplo, João Batista, ele não era ali uma pessoa da, realeza, né, ali, de altos cargos, né? Não, ele se vestia, se eu não me engano, era de vestes, né, ali de peles, né, de animais, vivia no deserto, né, ali comia as coisas ali do deserto, né, e provavelmente ali, né, segundo o que as pessoas poderiam ver, não era algo ali de muito interesse em si, né, aí como que explica, né, essa doutrina, né, ele não era rico, ele não era realmente uma pessoa de alto escalão, que isso, aquilo, né? Tinha tudo. Não, ele era uma pessoa humilde. Mas aí como é que essa doutrina acaba explicando isso, né? Ou seja, a gente vê que por base na própria Bíblia, né? João Batista, ele era o quê? Ele foi usado por Deus, né? A gente sabe que ele foi o Elias que havia de vir, né? Ele veio no espírito de Elias, né? Ou seja,
veio no mesmo propósito ali de preparar o caminho, né? Elias preparou o caminho ali para Eliseu, né? Assim como houve essa preparação, né? João Batista, ele preparou o caminho para Jesus. Então, meus irmãos, Paulo, ele também orienta, né? Que a gente tenha cuidado com essas fábulas profanas e essas crendices absurdas que são superstições sem fundamentos ali na própria Bíblia. Aqui, prosseguindo agora, Paulo, ele está apontando, né, ali para ensinos vazios, fantasiosos, que pareciam espirituais, mas não tinham raiz na palavra de Deus. Exatamente o tipo de ensino promovido por aqueles falsos mestres que proibiam alimentos e casamento. Paulo está dizendo a Timóteo: não se envolva com discussões vazias, ideias filosóficas humanas, tradições sem base bíblica ou revelações, entre aspas, sem fundamento. Da mesma forma, ele diz algo parecido em Tito capítulo 1, versículo 14, onde manda evitar as fábulas judaicas e mandamentos de homens. Timóteo, ele deveria distinguir entre doutrina inspirada e histórias criadas pela mente humana. Então, é isso que Paulo está orientando aqui, né? Nessa primeira questão aqui, para ele rejeitar essas fábulas profanas e essas doutrinas, né, ali de velhas, né, doutrinas que não se baseavam ali nas escrituras, né, essas crendices absurdas que se baseavam mais em superstições humanas do que na palavra de Deus. E ele prossegue: e exercita-te a ti mesmo em piedade. Paulo agora ele substitui essas fábulas, na verdade ele substitui as fábulas por algo concreto, a piedade, que no grego é eusebeia, ou seja, obediente, coerente, centrado no temor a Deus. A palavra exercita-te vem do grego, não sei exatamente a pronúncia, gymnazou, né, que é a mesma raiz de ginásio, e indica treinamento, disciplina contínua, esforço diário, assim como um atleta treina intensamente para obter resultados. O ministro de Cristo deve treinar a sua vida espiritual. Paulo ele está dizendo: não desperdice energia com debates inúteis, né? Por exemplo, eu debater ali sobre uma doutrina que não é doutrina de salvação. É interessante que a gente fale, né? Mas, por exemplo, tem um bom exemplo, né, ali. Não é pra gente debater, por exemplo, sobre qual era a cor ali da veste de Paulo quando ele estava pregando em tal lugar, né, ali. É um debate inútil, né? É inútil a gente ficar debatendo sobre isso. Claro que esse aqui foi um exemplo meio, meio breve, né? Mas fica como um exemplo assim, debates inúteis, né? É interessante que a gente sempre busque ali conversar, pregar e falar sobre temas que são úteis em nossa vida espiritual, nossa vida também financeira, né? Tem como realmente a gente pregar ali os ensinos bíblicos, né? Sobre como ter uma vida financeira realmente baseada segundo os preceitos bíblicos. Na Bíblia ela dá orientação também de como nós devemos também viver financeiramente nesse mundo, né? Enquanto Cristo ainda não volta. A Bíblia ela dá conselhos também, ou então até mesmo em nossa vida emocional, nossa vida física, né? No caso, a vida assim diária, né? É interessante que a gente sempre busque debater sobre temas que são relevantes e interessantes para nossa vida, né? Evitar aqueles debates inúteis que não edificam, que não levam a nada, né? É interessante que a gente não desperdice energia assim demais com esses debates. Prosseguindo, direcione-o para cultivar caráter, devoção e obediência verdadeira. É a mesma lógica usada em 2 Timóteo, capítulo 15, onde ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A piedade no ensino de Paulo não é emoção, nem aparência, mas prática, disciplina, constância e vida íntegra, né, ali no reino do nosso Deus, nas palavras, né, na palavra do nosso Deus, o que ela vem nos ensinando. Agora, meus irmãos, vamos para o versículo 8. Diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, e na promessa da vida presente e da que há de vir. Quando Paulo, meus irmãos, ele cita porque o exercício corporal, né, para pouco aproveita, a gente vai ver aqui que Paulo ele não está
proibindo, né? A gente sabe que tem irmãos que gostam de, por exemplo, frequentar uma academia, né? Gostam de fazer ali academia, gostam ali de fazer um exercício físico. Muito provavelmente, meus irmãos, Timóteo, ali, por ser uma pessoa jovem e tal, a gente sabe que o pai dele era grego, né? Ele também tinha, de certa forma, algumas influências gregas, né? Essas pessoas em si, né, elas tinham esse interesse, né, ali de ter um corpo bonito, né, de ter ali um corpo realmente em forma, tal, tudo isso. Não que isso seja errado, mas Paulo, ele estava meio que orientando, né, Timóteo a dar aquele foco principal na piedade, né, na palavra, na prática do nosso Deus. Ele sabia, muito provavelmente, é bem provável que Timóteo ele praticasse exercícios físicos, né, e isso não é errado. Mas é interessante que a pessoa ela deu um foco maior, né, ali na no exercício ali da piedade, né, do praticar da palavra de Deus, né? Então, quando ele diz, porque o exercício corporal para pouco aproveita, ele utiliza ali a expressão exercício físico, traduzindo a ideia de gimnasia, termo comum no mundo greco-romano, relacionado aos treinamentos corporais praticados nos ginásios das cidades. Seu objetivo não é condenar esses exercícios, mas colocá-los em perspectiva. O corpo humano, embora importante, ele está sujeito ao envelhecimento, à fragilidade e à morte. Todo esforço físico, por mais útil que seja para a saúde, a disciplina pessoal, possui um alcance limitado. Os benefícios são reais, mas temporários. Ajudam no vigor, na disposição e até mesmo na resistência necessária para o ministério, né? É importante a gente destacar que os exercícios físicos, eles também dão até mais vigor, né? A pessoa ela se sente mais energética, ela tem aquela força maior, aquela persistência maior de, por exemplo, estar ali ministrando uma palavra, de estar ali, porque ela vai estar se exercitando, né? Ela vai estar ali exercitando o seu corpo ele se sente melhor, ele se sente ali menos cansado e pela pessoa se sentir, né, realmente ali mais disposta, né, a fazer as coisas, ter realmente ali aquele momento de exercício, né, que embora que no momento seja cansativo, produz ali ainda assim uma certa sensação de bem-estar, né? É interessante também isso, né? Ajuda, os benefícios de fato são reais, mas é importante a gente entender que tudo isso acaba sendo temporário, né? Tudo isso acaba sendo temporário. Uma hora, por exemplo, meus irmãos, dando um exemplo, né? A pessoa, vamos supor, né? Ela pode acabar ali falecendo, ela pode chegar a falecer. Aí será que realmente todo aquele esforço ali é demasiado? Todo aquele esforço, não, que eu quero ter um corpo forte, que eu quero realmente ali ter aquele corpo bonito, né? Será que tudo isso terá valido a pena, né? É algo que a gente pode acabar meditando, né? Claro que isso se aplica a toda e qualquer esforço que a gente faça de forma demasiada. Então, Paulo, que ele só está instruindo Timóteo a só ter um cuidado, né, nisso, a realmente se esforçar ainda mais, né, ali na prática da piedade, né? Não é errado nós nos exercitarmos. No entanto, é importante que a gente saiba também maneirar, né? Saber controlar, saber também descansar, né? A gente sabe o sétimo dia de Deus, né? Ali o sábado, a gente também saiba descansar, saiba repousar, mas é importante que a gente se dedique mais realmente a praticar, né, ali a piedade, né? E é possível que o próprio Timóteo, ele tivesse alguma prática de cuidado corporal, como era natural, né, no ambiente em que vivia. A gente sabe, né? Ele também tinha, né, se eu não me engano, ele tinha uma certa influência ali de seu pai, que era grego, né? E os gregos, como nós sabíamos, né, nós sabemos, eles também tinham nessa ideia de ter um corpo bonito, principalmente ali nas Olimpíadas, né? Que tem, né, essa disposição em si. Paulo, ele não apresenta o exercício físico como algo errado ou proibido, do contrário. É até uma forma da gente cuidar do nosso próprio corpo, né, que também é o templo do Santo Espírito de Deus, e a gente manter a saúde, o que é certo. A gente deve também buscar ali maneiras, meios de também fazer com que nosso corpo ele seja o mais saudável possível, né? Mas ele não está repreendendo a Timóteo por isso. Ele nem sugere qualquer tipo de abandono da saúde corporal, não é errado. A ideia é simples. Existe um valor, mas um valor restrito, que não ultrapassa os limites dessa vida física. O corpo, ele se desgasta
e tudo que pertence, né, e tudo que pertence a ele também passa. Essa comparação mostra que Paulo ele reconhece, né, a importância dos cuidados corporais, mas que levar a Timóteo, né, a compreender que investir exclusivamente na saúde física, enquanto negligencia, né, a saúde espiritual, é um erro semelhante, né, ao dos filósofos ascéticos que valorizavam o corpo ou desprezam o corpo de forma extremada. Então é esse o princípio, né? É esse o princípio, meus irmãos. Aqueles que fazem exercícios físicos não precisam se preocupar com relação a isso, né? Achar que estão errando, falhando por causa disso. Não. Claro que também tem os seus meios, né? Mas Paulo ele só está realmente esclarecendo que negligenciar a saúde espiritual, que é o mais importante, é um erro semelhante a desses filósofos que valorizavam mais o corpo ou então o desprezo do corpo de forma extremada. Então, Paulo ele está basicamente aqui de uma forma resumida convidando a moderação, saber moderar nisso, né? Fazer ali tal é importante que a gente também tenha uma saúde física, né, tal, né? Tem pessoas que, por exemplo, né, eu de vez em quando, né, ali, por exemplo, na semana eu tenho um momento ali e tal, faz o exercíciozinho ali físico, né? Mas não é nada, né, que realmente atrapalhe, né? A gente também tem que ver, será que isso realmente está me atrapalhando, né, em minha vida? É interessante a gente também meditar um pouco nisso, né? É importante fazer essa meditação, tá bom? Então, explicando esse tema, né, esse tópico em si, para que os irmãos também entendam ali melhor. É isso que Paulo aqui ele está orientando. Aí ele vai explicar de forma melhor, mas a piedade para tudo é proveitosa. Aqui Paulo ele desloca completamente o foco. A palavra piedade, eusebeia, indica, né, ali uma vida moldada pelo caráter de Deus, disciplina espiritual, obediência, pureza moral, perseverança e temor ao Senhor. Enquanto o exercício físico atua no corpo e tem duração limitada, a piedade atua no caráter, na conduta e na mente, produzindo frutos que permanecem tanto no presente quanto na eternidade. É isso que Paulo está querendo destacar. Que a nossa boa conduta nesse mundo, a nossa obediência a Deus, a nossa saúde espiritual, ela é mais importante do que o exercício físico, porque o exercício físico ele é passageiro, tem duração limitada. Além das limitações do nosso próprio corpo, né? Uma hora também o nosso corpo ele se enfraquece, uma hora o nosso corpo ele também ele pode falhar ali um músculo, pode ali que um osso acabe se quebrando, tornando-se mais frágil, né? Ou seja, o nosso corpo é limitado. Mas quanto à piedade, a piedade é algo que permanece eternamente. Porque a gente vive de forma bem nessa vida, nós até vivemos bem também diante das aflições e dificuldades, né? É interessante também destacar isso. Mas também a gente é reconhecido, né, ali também na própria vinda do Senhor Jesus, por exemplo. Se a gente for recolhido antes, né, vai ser lembrado também nos nossos atos ali de, de piedade, né, de obediência, tudo isso. Embora que isso não nos salve, né, nós somos salvos pela graça, mas ainda assim, né, a gente tem que viver em obediência, tem que realmente ter um bom caráter ainda nesse mundo, né, ser sal nessa terra e luz para esse mundo. É interessante que a gente. É interessante, não, é necessário, né? É necessário que a gente busque fazer isso. Então, é isso que Paulo está explicando aqui também, né? A piedade em si é algo eterno, enquanto o exercício físico, né, ele é passageiro, porque nosso corpo ele também é perecível. Do contrário da piedade, que ela atua no caráter, na conduta e na mente, produzindo frutos que permanecem tanto no presente quanto na eternidade, como Jesus diz, né? A juntar tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói. Então, são tesouros eternos que a gente acaba produzindo por meio da piedade. Paulo, ele quer que Timóteo desenvolva, né, ali a piedade com o mesmo esforço e dedicação que um atleta dedica, né, ao seu treinamento. Por exemplo, meus irmãos, esses atletas de antigamente, eles tinham realmente uma rotina pesada, né? Um, um, uma série de exercícios muito pesados, uma dieta bem pesada mesmo, bem ali esforçada para chegar ali àquele corpo perfeito, aquele corpo bonito, né? Aquele corpo realmente de um atleta, né? Eles se dedicavam de tamanha forma só para ter esse corpo perecível. Aí Paulo, ele tá meio que fazendo uma metáfora, né? Inclusive, eu acho que ele também faz, né, essa metáfora em
em outra passagem, né? Vamos ver aqui, 1 Coríntios 9, a partir do 24 em diante, até o versículo 27. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Então ele está fazendo a comparação àquela corrida, né? A corrida que há ali, por exemplo, ali nas Olimpíadas, né? Embora que nesse momento, né, ele fazendo essa comparação, todos podem ganhar, né, realmente esse prêmio, né? Agora tem que ter o quê? Perseverança. Eles têm que perseverar até o fim. É como se fosse uma corrida em que todos ganham. Todos aqueles que passarem aquela linha, né? A gente pode comparar isso a uma corrida de determinados quilômetros, onde aquele que passar pela linha, né, ali a linha de chegada, no caso a linha de finalização, né, ali da corrida, acaba ganhando, né? Só que o que? Muitos desistem, né, no meio do caminho, acham muito difícil, acham muito rigoroso, né? Isso é a nossa caminhada, né? O caminho ali, né, a jornada em si até o fim é a nossa jornada, né? O caminho é realmente a vida de fé, né? Não são todos que perseveram, mas a gente tem que ser aqueles que perseveram até o fim, até realmente finalizar a corrida, para que a gente possa alcançar o prêmio. Prosseguindo, versos 25 até o 27. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, né? Era uma coroa que logo perecia, né? Se não me engano, ela era a coroa de louros, né? Ali, uma coroa feita de folhas, né? Ali, de uma certa árvore, que logo perecia. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, né? A vida eterna. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, é essa orientação que a gente busca, né? Assim como um atleta, por exemplo, ele se dedica de forma extrema, né? Realmente ali a ter um corpo bonito, a ganhar aquele prêmio. Da mesma forma, a gente exercite a piedade, a gente busque realmente a vida eterna, para que a gente, no fim, né, possa adquiri-la, né, e obter a coroa que é eterna. Então, Paulo ele quer que Timóteo desenvolva a piedade como o mesmo esforço, né, com o mesmo esforço e dedicação que um atleta dedica, né, ao seu treinamento. A metáfora é intencional. O treino espiritual exige constância, disciplina, renúncia, correção, vigilância e esforço diário. É como se Paulo dissesse: assim como o atleta se fortalece pelo treino, fortaleça-se na piedade. A diferença é que o atleta treina para uma vitória temporária. O cristão, do contrário, ele treina, entre aspas, né, para um bem duradouro, né? Esse treinar significa realmente ali a caminhada da fé. Ele vai se fortalecendo cada vez mais, né? Buscando cada vez mais a estatura de varão perfeito, né? A semelhança de Cristo, né? Para que no fim ele possa herdar um bem, né? Um bem duradouro, né? Algo que permanece sempre e eternamente, a vida eterna. A piedade transforma um homem de dentro para fora, moldando seu caráter de acordo com a vontade de Deus. E ao contrário da força física, a piedade não se deteriora com a idade. Pelo contrário, só tende a aumentar, né? Porque, por exemplo, a pessoa, quando ela é jovem, ela tem muito vigor, né, para fazer exercício físico. Agora, quando ela vai envelhecendo, isso é diferente, né? A pessoa tende o quê? A ter menos vigor, né? Ela tende a ir envelhecendo, enfraquecendo e tal. Uma hora ela não consegue nem mais acabar se levantando da cama, né? Infelizmente. Mas do contrário da piedade. Se a piedade for exercitada durante toda a vida, ela não só vai permanecer, mas também vai crescer e vai cada vez mais crescendo e se firmando. Claro que também, né, exige perseverança nesse esforço, né? Então, a piedade ela é proveitosa, né? Ela é proveitosa para tudo, né? Ela só tende a aumentar. Então, pelo contrário, né, ali a piedade ela só tende a aumentar. Por isso, ela é proveitosa para tudo. Ela conduz à santidade, dirige as decisões, sustenta a fé e prepara o cristão para enfrentar tanto as dificuldades dessa vida quanto o julgamento futuro. Né? E Paulo ele diz, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Paulo agora ele explica que a piedade supera o exercício físico em valor. O exercício físico cuida apenas do corpo,
mas a piedade está ligada a promessas que Deus faz ao seu povo. Ele garante benefícios concretos nessa vida, né? É a sabedoria, ó. Vamos ver aqui os benefícios que a piedade ela traz ali para as pessoas nessa vida. O que é que ela traz? Sabedoria, estabilidade emocional, domínio próprio, prosperidade espiritual, direção, livramento, maturidade e fora outros, né? Tem vários ali que a piedade pode trazer, né? E um homem piedoso, ele acaba sabendo lidar, né, com as adversidades, reconhece as ciladas do pecado e se mantém firme, né, em seu propósito e vive de forma equilibrada. Então a gente vê vários benefícios ali da própria piedade. Além disso, a piedade ela tem impacto eterno. Ela molda o caráter para a vida futura, preparando, né, o discípulo para a herança prometida aos santos. Enquanto qualquer tipo de treinamento físico morre com o corpo, o caráter espiritual permanece diante de Deus. Então, né, o corpo ele vai se deteriorar, uma hora ele vai perecer, mas a piedade ela permanece diante de Deus, né? O nosso caráter espiritual, se a gente realmente está, né, ali apto para receber a vida eterna ou não, é importante que a gente saiba ali se dedicar no caráter espiritual, na piedade, para que pela graça sejamos salvos, né? E não caiamos dela. Aqui está a verdadeira superioridade da piedade. Ela atravessa a fronteira da morte, né? Ou seja, tem aqui o exercício físico, né? É claro que Paulo está dando esse exemplo, né? Não só o exercício físico, meus irmãos, mas todo e qualquer tipo de esforço secular, né? Tem aqui todo tipo de qualquer esforço secular, todo tipo qualquer de desejo. Qual vai ser o limite daquilo? Ou até a pessoa não querer mais, ou então até a morte, né? A morte vai acabar acabando com tudo aquilo, né? Uma hora a pessoa ela finaliza ali naquilo. Mas, do contrário das doutrinas espirituais, dos ensinos espirituais, né? Do caráter espiritual. Esse atravessa a morte e a pessoa, né, ela, ainda que morra, ela vive, porque ela está, né, em Cristo Jesus. Demonstrou ser realmente um escolhido, né, de Jesus, do nosso Deus também, né? E dessa forma, esses caráteres em si, esses exercícios, né, ali espirituais, acabam atravessando a fronteira da morte, né? Atravessam aquele limite que a morte estabeleceu. A morte não tem poder sobre esses meios, né, pelo qual a gente busca exercer o espírito, né? Busca exercer a nossa vida, né? Então, a piedade, ela tem sim benefícios tanto nessa vida, né, tanto agora, tanto nesse tempo presente, mas também naquilo que há de vir ainda, né? Quando Jesus voltar, estabelecer seu reino e que nós estaremos com o nosso corpo glorificado, né? Tudo isso, né, ali, só é obtido realmente por meio dali das coisas que são relacionadas, né, ao espiritual. Então, é importante destacar isso, que a piedade atravessa, né, ali a fronteira da morte. A promessa dupla, né, vida presente e vida futura, abrange toda a existência humana, né? Olha o que Paulo ele diz aqui: tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, ó, o exercício da piedade é algo bem importante, né? É algo também necessário, né, para que a gente viva, né, de forma santa, de forma realmente ali, é, de forma realmente que seja do agrado do nosso Deus, além da própria vida futura, além da vida presente, né, viver de uma forma plena nessa vida, além, né, na vida futura, que é a vida eterna, né, da qual Cristo aqui estabelecendo o seu reino, né? O reino de Deus, na verdade, né? Estabelecendo o reino de Deus. Reinará, né? Com vara e cetro de ferro, né? Onde aqueles, né? Que realmente são os benditos, né? De Deus, herdarão a vida eterna, né? E acabam tendo essa promessa, né? Aqueles que praticam também a piedade. Importante destacar isso. Então, tem essa promessa dupla e acaba abrangendo toda a existência humana. Não é apenas uma promessa celestial, é também uma promessa prática, real e imediata, pois a piedade, ela é útil no cotidiano, nas decisões, nas aflições, na família, no trabalho e também no ministério. Assim, o ensino, né, de Paulo a Timóteo se torna claro: exercitar o corpo é bom, mas exercitar a piedade é indispensável. Quem deseja crescer diante de Deus deve priorizar aquilo que permanece, sem desprezar o corpo, claro, meus irmãos, né? A gente não está dizendo aqui, a gente, é, vamos supor que a pessoa ela percebe que não está exercitando tanta piedade, né? Aí ela vai lá,
começa a ser descuidada com si mesmo, né, com o próprio corpo, com a própria saúde, e quer fazer ali, né, as coisas espirituais, né? Não é assim, meus irmãos, não é isso que a gente está falando. A gente tem que ter o corpo, o cuidado da verdade, né? O cuidado realmente com a nossa saúde física, corporal, mas a gente deve priorizar aquilo que permanece. E isso sem desprezar o nosso corpo, né? Mas colocando-o em segundo plano diante da disciplina espiritual, para que a gente possa se apresentar, né, ali como aprovado, né, diante do Pai, como Paulo mesmo aqui diz, né? Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, meus irmãos, quando Paulo ali também fala que eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, não é literalmente ele eu dar um murro em si mesmo, eu me autoferir, não. Né? Mas a gente nega os nossos próprios desejos, nega as nossas próprias vontades, a fim de que possamos nos apresentar como servos, né, realmente escolhidos de Deus, né, ali, no dia, né, ali em que Cristo voltar, né, ou então no julgamento do trono branco, né, aqueles que não conseguirem, né, alcançar ali a salvação, embora que não é algo que seja alcançável, né, realmente a gente só obtém pela graça de Deus, né, e a gente tem que permanecer nela para que dessa forma a gente possa obter, né? Não tem como alcançar ali por meios humanos, é somente pela misericórdia de Deus. E a graça, né? É a graça que dá, né, a salvação em si, né? A fé, né, a fé ali, a graça por meio da fé. Então, prosseguindo agora, né, finalizamos o versículo 8, vamos agora para o 9. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, né? Quando Paulo ele cita esta palavra é fiel, ele volta, né, ali a usar a sua fórmula típica de ênfase, conforme 1 Timóteo 1,15, capítulo 3, versículo 1, 2 Timóteo 2, versículo 11, Tito 3, versículo 8. Essa expressão ela funciona como um selo apostólico, destacando que o ensino anterior é totalmente confiável. Aqui ele se refere especialmente ao que foi dito no versículo 8, onde afirma que a piedade tem promessa de vida presente e da futura. Ou seja, viver uma vida piedosa realmente traz benefícios eternos e também benefícios nessa vida, né? A gente viu ali os benefícios que traz, né? E além de a gente realmente ter esse benefício eterno, meus irmãos, que é com relação à nossa salvação, a gente também tem benefícios nessa vida, exercitando a piedade. A gente passa a ser mais confiável pelas pessoas, a gente passa a ser uma pessoa mais honesta, a gente passa a ter sabedoria, a saber como ministrar bem nossos bens, as coisas que nós possuímos, como vivemos, como ministramos a nossa saúde. Ou seja, a piedade ela nos ajuda de várias formas, né? Então, a gente vê a importância disso, né? É importante que a piedade, né? Ou seja, o exercitar da palavra, a prática da palavra, a obediência, o crer, né? Ali, as disciplinas espirituais, que tudo isso esteja, né? Ali na vida de uma pessoa, para que ela possa se apresentar, né? Ali como realmente uma pessoa boa, né? Uma pessoa ali, uma pessoa que é serva, né, do nosso Deus, seja reconhecida, né, como servo do nosso Deus, ou seja, deu bom testemunho, sendo sal para essa terra e luz para esse mundo. Paulo, ele legitima essa declaração dizendo, de certa forma, isso é 100% confiável. Podemos confiar 100%, né, nessas palavras que Paulo, pela inspiração do nosso Deus, acabou trazendo ali para Timóteo. E ele fala também, e digna de toda aceitação. A expressão reforça que essa verdade ela não é só confiável, mas merece ser abraçada, crida e vivida por todos os cristãos, sem exceção. Paulo ele quer que Timóteo trate essa afirmação como parte essencial de sua instrução pastoral. É como se dissesse: Timóteo, isso não é uma opinião, é algo que toda a igreja deve aceitar e praticar. Esse tipo de fórmula é usado por Paulo para marcar ensinos centrais, algo que exige atenção especial, semelhante ao uso judaico de fórmulas e de ênfase, né, para introduzir verdades, né, ali importantes, né? Por exemplo, meus irmãos, Jesus ele dava aqueles exemplos, né, meio que, por exemplo, aquela questão, né, se tua mão te faz pecar, né, corte-a fora.
Não é literalmente, minha mão ela fez eu errar ali, agora eu vou ter que cortar minha mão? Não. Jesus ele não está dizendo isso. Agora, se por exemplo, eu vejo que vamos supor que, eu aqui estou vendo que essa revista aqui que eu tô lendo, esse livro que eu tô lendo, ele me faz pecar, ele me faz ali ter desejos pecaminosos, pensamentos pecaminosos, que isso, aquilo me atrapalha na minha vida espiritual. Aí Jesus ele deu o que? O exemplo, né? Corte fora. É esse o ensino, né? Se aquilo me prejudica, se aquilo me faz pecar, né? Corte fora. Ele deu esse exemplo meio que radical para dar uma ênfase. Falo da mesma forma aqui, claro que de uma forma mais simples, né? De uma forma mais clara em si, de uma forma menos radical, né? Eu digo radical porque Jesus ele realmente deu um exemplo bem forte, né? Se tua mão te faz pecar, corte-a fora, né? Só para realmente as pessoas verem, né? E acharem interessante aquilo, elas realmente prestarem atenção, né? É esse uma questão, né? Jesus, por exemplo, ele utilizou dessa forma. Paulo, ele utilizou dessa forma, né? É, demonstrando que essa palavra ela é digna de toda aceitação e como a gente mesmo viu aqui, né, meditando os benefícios que a piedade ela traz, não só na vida espiritual, mas até mesmo na nossa vida física, né, na nossa vida realmente ali, na verdade, ou melhor, né, não vida física, mas vida secular, né, em nossa vida secular, no nosso dia a dia. Então, é, é por isso que Paulo ele aqui diz, né, no versículo 9, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Partindo agora, meus irmãos, para o versículo 10, diz o seguinte: Porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Quando Paulo ele diz, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, ele explica, né, o porquê, né, que ele e Timóteo se dedicam, né, ao Paulo ele explica, né, o porquê ele e Timóteo se dedicam com tanto esforço ao ministério. A palavra trabalhamos indica-lhe um esforço até o cansaço, um trabalho árduo. A palavra injuriados transmite a ideia de combater, esforçar-se como em uma luta, né? A gente pode ver na versão NVT, vamos dar uma olhada aqui. Na NVT, versículo 10. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar. Então, também traz esse sentido de como se estivesse lutando, né? De batalhando mesmo, né? Esforçando-se como em uma luta, né? Que é a mesma usada ali para atletas. A gente viu em 1 Coríntios 9:25, os atletas ali, eles se submetiam, né, ali a um treinamento rigoroso, a realmente um esforço vigoroso, né, ali para obter aquela coroa que logo perece, mas nós, quase, né, quase de certa forma parecida, né? Nós nos submetemos a um treinamento espiritual que é de certa forma rigoroso, porque exige muita coisa, né? Exige renúncia, exige realmente disciplina espiritual, uma renúncia, né, de si mesmo, negar a si mesmo, né? Para que a gente possa obter, né, ali uma coroa que dura, né, para sempre, né, a nossa vida eterna, embora que pelos nossos próprios atos nós não recebamos, né, a salvação, mas somente por meio da graça, mais uma vez destacando, né, as nossas obras não nos salvam, mas no entanto, é necessário que a gente viva, né, aplicando essas disciplinas para não vivermos no pecado. Então, é esse o significado aqui, a palavra trabalhamos, né, indica esse esforço até o cansaço, e injuriados, né, ali, transmite a ideia de combater, esforçar-se como em uma luta. O ministério, ele exige esforço constante porque envolve confrontar falsas doutrinas, tem esse ponto, mas até mesmo, né, ali ensinar a verdade e servir como exemplo. São outros pontos interessantes, meus irmãos. Além da gente confrontar, né, as falsas doutrinas, a gente vai o quê? Vai confrontar o ego de pessoas, não porque nós queremos, e não nós, né, mas a palavra de Deus. Mas às vezes nós somos injuriados por meio daquilo que nós pregamos, a palavra, né? Nós pregamos a palavra e por meio da palavra, né, a gente acaba sendo injuriado, embora que hoje, né, seria mais algo verbal, né? Algo verbal ali, ameaças em si. No entanto, né, ainda assim tem esse esforço, né, necessário, né? A pessoa ela tem que ter realmente, claro que isso é algo que Deus ele concede, mas ela tem que ter em mente e estar apta para combater essas falsas doutrinas,
porque vai haver realmente ali confrontos, tal, explicar isso, aquilo, além de ensinar a verdade e servir, né, como o próprio exemplo, praticar. Não é algo que é fácil, né? Porque a pregação também exige ali a prática daquilo que se está pregando, né? É importante destacar também isso, né? É um esforço realmente que é grande, né? Além da batalha espiritual que a gente acaba passando, né? Não só a física, né? Devido ao nosso corpo, né? Ali ser um corpo perecível, um corpo ali que é, né? Ali sujeito, né? Ali a dores, a dificuldades, né? Por ser um corpo, né? Que está sendo, que foi afetado pelo pecado, mas também as próprias lutas espirituais da qual enfrentamos. Mas é justamente para a gente obter, né, a vida que a gente se submete a isso, né, para a gente obter a vida eterna. Pois tudo isso passará. Por isso que a gente se submete realmente a esse esforço diário, né, de viver na sã doutrina. Pois esperamos no Deus vivo, Paulo diz. Aqui, esta está, na verdade, aqui está a motivação do esforço, a esperança depositada no Deus vivo. Esse título ele aparece em várias passagens, como em Deuteronômio 5:26, Salmos 42:2, Mateus 16:16, 2 Coríntios 6:16, sempre destacando que Deus é ativo, real e atuante no mundo, em contraste com os ídolos mortos ou até mesmo com certas doutrinas, né, aí, que tentam dizer que Deus ele é somente uma força tal que não age mais no mundo, né? Nós esperamos no Deus vivo, que é um Deus ativo, que é um Deus real e atuante no mundo. Ele ainda age por meio de sua palavra, por meio do seu Santo Espírito, no mundo de hoje. Paulo ele não trabalha por ambição humana, mas por fé e esperança em um Deus que sustenta a obra e cumpre suas promessas. Prosseguindo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Aqui Paulo ele apresenta uma declaração teológica importante. Salvador de todos os homens, né? Isso é verdade, meus irmãos. Deus ele não faz acepção de pessoas, ele salva quem quer, né? Ele pode salvar qualquer pessoa, mas desde que também, né, aquela pessoa se dedique e se entregue, né, a ele. Mas lembremos, meus irmãos, isso não significa que todos serão salvos, né? Ele realmente é salvador de todos os homens. Por quê? Porque Deus ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem, né, ao arrependimento. Cheguem ao arrependimento, alcancem a vida eterna por meio da graça, né? Ele quer que todos façam isso, que todos cheguem a isso e de fato, ele salva e pode salvar realmente a qualquer um. Mas é exigido realmente essa entrega, esse esforço para viver, né? Por exemplo, não é, de certa forma, claro que aqui envolve mais questão de graça, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que ela decide, né, ali, não viver no reino de Deus, viver, se entregar aos prazeres dessa vida, e uma pessoa ali que vive no reino de Deus, né? Ela busca viver, né, ali, por exemplo, essa pessoa ímpia acabar sendo salva, né? Eu diria que é mais uma comparação, mas lembrando, meus irmãos, nem pela pessoa por viver realmente no reino, isso já indica que ela tá salva. Para que a gente não permaneça, né, ali, morno, né? Nem por eu já estar, ou frequentar a igreja, eu vivo ali, né? No caso, eu frequentar a igreja é frequentar a congregação, né? Dos irmãos ali, onde os irmãos se reúnem, né? Ou então eu faço parte do corpo de Cristo. Isso por si só, meus irmãos, ele não salva, né? É só pra gente ter em mente, né? Pra que a gente não permaneça ali, morno, frio, né? Ali, ou então como acomodado, né? Nesse ponto, né? Só pra destacar isso. Não significa que nós, né, já estamos salvos, né? Isso não significa que todos serão salvos. Também eu frequentar ou não a igreja também não significa, né, que eu já estou salvo, não. Embora que a gente saiba que aqueles que se entregam ao mundo, né? A gente sabe que se eles realmente não se entregarem a Deus, estes também não serão salvos. A gente sabe disso, né? Mas é importante também a gente destacar que até mesmo aqueles que pertencem a Deus, se estes não vigiarem, até eles, ainda que permaneçam na igreja, no corpo de Cristo, né? Podem acabar ali não sendo salvos se não vigiarem, né? Então é importante destacar isso. Lembrando que isso não significa que todas as pessoas serão salvas automaticamente. O sentido é que Deus ele é o sustentador e preservador da humanidade, dando a oportunidade a todos, né? Deus ele chama todos ao arrependimento, né? Conforme Atos 17:25, Salmo 145:9. Ele deseja que todos sejam salvos, mas cada pessoa responde à sua graça. A pessoa que decide
se ela vai ou não, embora que Deus já saiba, né, qual é a resposta da pessoa em relação àquilo, mas é ela que decide se ela vai ou não, se ela vai querer ou não participar ali da salvação. Podemos entender Salvador aqui no sentido de protetor e preservador, né? Ele é o preservador ali de todos os homens, né? Da vida humana, como em Salmos 36, versículo 6. Vamos dar uma olhada nesse salmo. Salmos 36, 6. Diz o seguinte: A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conserva os homens e os animais. Então a gente vê aqui, ó, sentido de preservar, de conservar, né? Então, esse seria o sentido aqui, né, desse inclusive eu até coloquei aqui, mas não vi, né, o Salmos 36, versículo 6, né? Ele conserva ali, ele preserva, né? É o protetor ali de toda a humanidade. Mas isso não significa que todos serão salvos automaticamente, né? Por isso que ele diz, né, principalmente dos fiéis. Aqui Paulo distingue, principalmente dos fiéis. Todos recebem, né, ali a graça comum, né? A graça comum. O que é isso? A vida, o sustento, a preservação. O sol, ele se levanta sobre os ímpios e sobre os justos, né? Sobre aqueles que vivem para Deus e aqueles que não vivem para Deus. Todos têm essa graça da vida, do sustento, da preservação. Mas somente os fiéis recebem a salvação plena, a vida eterna e o relacionamento real com Deus. Só esses que recebem a salvação plena, são esses que recebem a vida eterna, que têm um relacionamento real com Deus. Em outras palavras, Deus é o benfeitor de todos, mas salvador de forma especial e completa daqueles que creem. Esse paralelismo, preservador barra salvador, aparece em passagens como em Salmos 37, 39 e João 3,16, né? Onde aquele diz, se não me engano, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a gente viu que Deus ele amou. Então, tem essa graça, né, ali, em relação realmente a todas as pessoas, né? Esse amor de Deus para com todos. Mas somente aquele que crê, aquele que busca viver e obedecer, que busca se entregar, né? São esses a quem Deus salva, né? Onde o mundo, né, barra pessoas é amado, mas quem crê é que é salvo. Agora partindo para o versículo 11, manda essas coisas e ensina-as. Paulo, ele ordena que Timóteo, né, transmita com autoridade tudo o que foi dito anteriormente, especialmente sobre a verdadeira, né, piedade, a esperança no Deus vivo e a rejeição a doutrinas falsas, né? No próprio capítulo dos versículos 1 ao 10, ele foi dada essa orientação, né? Então, ele está dizendo isso quando ele fala manda essas coisas, né? Ou seja, pregar e transmitir com autoridade tudo isso que ele acabou aprendendo. A palavra manda significa dar ordens claras, usado para instruir, né, instruções firmes, conforme 1 Timóteo 1:3 e 5:7. Isso mostra que Timóteo não podia apenas, né, sugerir, ele precisava comandar, né, de certa forma, entre aspas, não que ele fosse um mandão, né, dentro da igreja, mas ele precisava, né, ali, com a autoridade que lhe foi dada, né, ali, a doutrina em si, né, a gente sabe que a gente também recebe, né, autoridade para pregar e para falar da verdade. A gente deve, né, ali também comandar nessas verdades que nos foram reveladas, para que a igreja também se mantenha firme, mas também aqueles que estão fora delas, né, para que elas possam conhecer, né, se voltar ao nosso Deus e se entregar, né, também a Ele, né, pois ali ele lidava com erros doutrinários sérios. Como obreiro jovem, Timóteo ele deveria exercer autoridade não baseada em idade, mas na doutrina apostólica que Paulo entregou. E ele orienta também e ensina, além de mandar, além de transmitir, ele deveria ensinar, né? Além ali de ordenar, ele deveria também explicar e instruir. Manda, lida com autoridade. Ensina, lida com clareza e instrução contínua. A palavra ensina indica ensino sistemático, constante, e não apenas repreender, mas formar o povo na verdade. Paulo ele mostra que a obra pastoral tem dois pilares. Primeiro, autoridade para ordenar o que Deus manda,
né, para ordenar o que Deus manda, e segundo, a clareza, né, para ensinar o que Deus revelou. Agora, meus irmãos, partindo para o versículo 12, Paulo ele diz aqui, né, agora relacionado, né, à idade dele, né, a sua, a sua idade em si, né, por ele ser um jovem, Paulo ele dá essa orientação no versículo 12, né, 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Quando Paulo ele diz ali para ele não deixar, né, ali o que ninguém despreze, né, a sua mocidade, né? Sabemos que Timóteo ele era jovem, né, para os padrões culturais da época, né? E isso poderia gerar resistência por parte das pessoas mais velhas ou líderes tradicionais. Paulo, ele não manda Timóteo exigir respeito, né? Mas sim viver de modo que ninguém tivesse motivo para desprezá-lo, né? Tô até corrigindo, né, ali, um pouco mais antes, né? Não é sobre ele não deixar com que ninguém despreze, né, a sua mocidade, mas que ele vivesse de modo que ninguém tivesse, né, ali motivo para desprezá-lo, mas que do contrário, ele fosse o exemplo, né? A gente vai ver isso mais adiante, né? O foco não está, né, ali em discutir a autoridade, mas em demonstrá-la pela vida e conduta. Esse princípio, ele aparece em Tito 2, versículo 15, onde a autoridade é confirmada pelo caráter e não pela idade. E aí ele declara, mas ser o exemplo dos fiéis. Paulo, ele dá a solução. Timóteo, ele deveria ser um padrão, um modelo de vida cristã. A palavra exemplo do grego, né, ali, no caso a palavra exemplo, né, do grego typos, significa modelo, forma, algo que pode ser seguido, né? O jovem líder deveria, né, líder entre aspas, mais uma vez lembrando, né, porque na igreja, né, não existe em si um líder, né? A gente só é submetido a certas posições dentro da igreja, a fim de que a igreja, né, ela seja ali, se estabeleça firme e também, né, ali organizada, né? Então, o jovem líder deveria ser alguém cuja vida, né, ali servisse como referência para os próprios crentes. Então, por ele ser jovem, né, havia esse certo desprezo ainda assim pelos jovens, né, por eles não ter vivido tanto, né, ali tal, por parecer um sinal de imaturidade, né, de não ter ali maturidade em sua vida. Mas Paulo está convidando ele a, a ser referência, né, a realmente ser um modelo de vida cristã, para que ninguém o despreze. E quando ele fosse pregar, né, ali, quando ele fosse compartilhar a mensagem, que pelo seu bom testemunho as pessoas ouvissem, né, não, ele dá um bom exemplo, ele realmente vive, né, segundo ali os preceitos bíblicos, né. Não para trazer orgulho, nem, nem ali, né, meio que um certo, uma certa referência assim como principal, né? Mas a gente tem que dar o bom testemunho. Claro que o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus, né? Esse sim é o nosso modelo de vida. Mas nós também, como cristãos, né, como realmente servos do Deus Altíssimo, nós também devemos, né, ali dar o bom testemunho para que a gente também não venha a ser desprezado, mas que do contrário também sejamos referência, a fim de que as pessoas também desejem, né, ali viver como nós vivemos, e assim, né, a gente vai melhorando, tal, se entregando aos princípios bíblicos, se entregando também a Deus, né, ali, e dessa forma, né, com essa entrega, a gente vive, né, ali para Deus, vive para o reino, e mais pessoas podem acabar sendo salvas, né? Então, Paulo, ele vai listar aqui 6 áreas essenciais nas quais Timóteo ele deve ser exemplo. Primeiro, na palavra, que refere-se tanto ao modo de falar quanto à pureza doutrinária. O líder deve falar com verdade, sabedoria e graça. Também, né, na verdade, prosseguindo na sabedoria e graça, sem maledicência ou conversas tolas. No trato, que vai se referir, né, ali à conduta, o comportamento diário. Timóteo ele deveria demonstrar respeito, mansidão, seriedade e integridade em suas ações, aquilo que é visível para todos. Terceiro, no amor. O amor cristão ele é sacrificial e altruísta. Paulo ele ensina que o amor é a essência do mandamento.
Timóteo deveria demonstrar esse amor em todas as relações. Quarto, no espírito. Algumas outras versões não se vê a presença de no espírito, mas a Almeida Corrigida Fiel mantém, né? A ACF ela mantém. A gente pode conferir aqui em outras versões, meus irmãos. É só a fim de curiosidade, tá? Não que esteja errado, mas a gente pode ver aqui, ó, no versículo 12, Paulo ele diz, ó, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. A gente vê aqui no espírito, na Almeida, né? Mas, por exemplo, na NVT, que é aqui na direita, a gente vê que ele só fala nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza, né? Não cita no espírito, mas também é importante que a gente esteja, né, também ali dando exemplo, né, no espírito, né? O sentido é atitude interior, zelo, sinceridade, fervor e motivação correta. Um líder não pode ser apático, mas deve servir com ânimo e sinceridade. Quinto, na fé. Aqui fé significa fidelidade, confiança e firmeza. Timóteo precisava se manter estável diante das contradições, falsas doutrinas e ataques à verdade. E sexto, na pureza. Refere-se especialmente à pureza moral e sexual. Em um ambiente como Éfeso, cheio de imoralidade, Timóteo ele precisava ser totalmente irrepreensível, evitando escândalos ou aparência de mal. Então esse é o versículo 12, Paulo está orientando ele a dar o bom testemunho em sua vida, para que dessa forma, né, ele não fosse motivo de escândalo, né, ou então de desprezo, quando ele, por exemplo, né, ali fosse tentar dar uma orientação à igreja, dar alguma palavra, alguma advertência, né, para que a igreja se mantenha firme em tal ponto, ela reveja tal ponto, né, veja uma certa doutrina, veja certas atitudes que estão sendo tomadas, né, ali tal. Paulo ele convida que ele venha dar o bom testemunho, e não só a ele, mas a todos nós, para que da mesma forma, né, se for o caso de chegarmos a essa situação, que a gente também dê o bom testemunho e não seja, né, ali desprezado, né, além aqueles que são mais novos, né, além desses, mas também, né, ali, para que a nossa vida não seja motivo, né, ali de zombaria, né, diante daqueles que também não são da fé. Então, a gente temos que ter o cuidado para não dar o mau testemunho. Paulo ele orienta agora no versículo 13: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persiste em ler, né? O verbo persiste indica constância, disciplina e foco. A leitura mencionada aqui não é a leitura privada, mas leitura pública das Escrituras, prática comum nas sinagogas e adotada pela igreja cristã. Timóteo devia manter a congregação centrada na palavra, e especialmente porque Éfeso enfrentava, né, ali falsos ensinos, né? Então é interessante também. Claro que aqui, né, a gente também tem que ter nossa leitura diária, né, ali também no nosso particular, né, a nossa leitura diária ali no particular, né, sozinhos a gente também faz essas leituras. Mas também é importante que a gente também no momento da pregação, né, também da pregação, da palavra, que a gente também persista em ler para mostrar que é com base nas escrituras que a gente está pregando, que a gente realmente está trazendo a mensagem, né? Então temos que também persistir em ler para que, além de obtermos o conhecimento bíblico, né, a gente demonstre que o que nós estamos falando, né, ali tem base na verdade, né? Isso evidencia, ah, isso evidencia que o culto cristão sempre foi fundamentado na leitura bíblica e não em tradições humanas ou então discursos vazios. Ele também indica, né, também Timóteo a exortar, onde a palavra exortar significa encorajar, animar, consolar, repreender de maneira edificante. Exortar, meus irmãos, não é realmente dar um, um estadalhaço ali, né, meio que uma briga. Ah, tu fez isso, tem que melhorar nisso. Não é dessa forma, né? É algo que tem que ser edificante, né, que tem que levar a igreja à edificação. A palavra exortar, ela não vai significar repreender de forma abusiva, de forma iracunda, né? Não é isso que significa exortar. Mas exortar significa encorajar, animar, consolar, significa também repreender, mas o repreender é de maneira edificante. A exortação é a aplicação prática da palavra lida.
Enquanto a leitura traz conhecimento, a exortação traz transformação. Timóteo devia ajudar os irmãos a colocar em prática tudo aquilo que estavam ouvindo. E ele também ele orienta Timóteo também a ensinar, né? O ensino é a explicação sistemática da doutrina. A leitura é o fundamento. A exortação aplica. O ensino estrutura. Paulo ele sempre destacou a importância do ensino sólido, pois falsos mestres estavam distorcendo a fé em Éfeso, conforme 1 Timóteo 1:7 e 4:1, que a gente leu também aqui. E é o capítulo que nós estamos aqui meditando. Timóteo, ele tinha a responsabilidade de explicar a verdade com clareza, preservando a igreja do engano. Então, agora, prosseguindo aqui na última parte do versículo, até que eu vá. Esse até que eu vá mostra que Paulo ele pretendia retornar, mas enquanto isso, Timóteo deveria manter a igreja firme na igreja. A ausência de Paulo não deveria enfraquecer a congregação, do contrário, o foco, não era depender de homens, mas da doutrina apostólica que já havia sido entregue. Então, é importante lembrar isso, que a igreja ela não pode depender de um irmão, ela não pode se apoiar em um irmão, mas a igreja tem que se manter firme para que, ainda que aquele irmão, por exemplo, ele acabe falecendo ou ele acabe apostatando, a igreja se mantenha firme, se mantenha com foco realmente na verdade, né? Na verdade proclamada, na sã doutrina, né? Ali que é proclamada, né? Ali por meio de eventos, por meio ali do YouTube, né? Que inclusive é o que nós estamos aqui fazendo, né? Ou seja, de várias e várias formas, né? Então, a igreja também é interessante que ela não se baseie somente ali em homens, mas que esses homens, né, sejam para edificação, né, ali da própria igreja. Agora, o versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Paulo ele diz, não desprezes o dom que há em ti. Ou seja, Paulo ele apresenta uma ordem direta e pessoal. Não trate com descaso aquilo que Deus concedeu a você. A palavra desprezar aqui indica, né, a negligência contínua, o risco de deixar o dom enfraquecer, por falta de cuidado, por timidez, desânimo ou até mesmo pressão externa. Paulo ele conhece Timóteo, um jovem sujeito, né, a intimidações e que poderia, por fraqueza humana, minimizar sua responsabilidade. Por isso a advertência. O apóstolo, ele quer despertar no discípulo a noção de urgência. O dom, ele não é uma possibilidade vaga, ele é um instrumento ativo para o serviço. Abandoná-lo equivale a voltar, né, as costas à vocação e privar a igreja do uso legítimo daquela graça. Em termos práticos, não desprezar, implica exercitar, cultivar, treinar e usar o dom na comunidade, mesmo diante da resistência ou medo, diante do desânimo em si, às vezes também, né, a pessoa pode estar um pouco desanimada. É interessante que ela não despreze, não deixe de exercitar, não deixe de praticar, né, e aplicar aquele dom que ela tem no meio da igreja, porque aquilo foi dado com um propósito, a fim de que, né, seja para edificação da igreja, seja para adquirir não, mas trazer mais irmãos, né, mais pessoas para o reino, né, ou de outras várias formas, né. A gente sabe que Deus ele tem um propósito na vida de cada irmão, na vida de cada um, e tem a sua maneira de usar cada irmão, seja ele de uma forma mais forte, seja ele de uma forma mais fraca, né? E isso não porque tem tanta eficácia, mas é segundo os limites, né, que aquela pessoa tem, né? Deus ele, por exemplo, não vai dar o dom de por exemplo, vamos supor que a pessoa ela tem vergonha, não sabe falar, ela sempre teve dificuldade em sua vida, ela não teve esse dom, mas ela sabe, no caso, falando da pregação, ela não sabe explicar, não sabe ali trazer uma mensagem, né? Ela se enrola toda naquilo, tal. Mas aquela pessoa, quando vivia, né, ali no mundo, por exemplo, ela sabia tocar música, sabia tocar ali, no caso, instrumento, né? Sabia cantar, né? Deus ele vai
pegar aquela pessoa e vai dar aquilo segundo a sua capacidade. Deus, ele não vai, né, ali colocar um dom, sabendo que aquela pessoa ela não vai conseguir, né, ali exercer a prática daquele dom. Deus, ele vai colocar, né, um dom na pessoa, ele vai dar um talento, ele vai dar um dom a uma pessoa naquilo que ela tem, é, naquilo que ela tem capacidade para fazer. A pessoa, por exemplo, meus irmãos, ela pode nem no início, né? Por exemplo, uma pessoa que ela não sabe pregar, ela não sabe trazer uma mensagem, mas com o tempo ela foi aprendendo, né? E aí ela percebe que, no caso, ela percebe não, né? É demonstrado ali que foi para isso, né? Que ela veio para a igreja, né? Deus, ele tem um propósito de usar aquela pessoa para pregar, né? Dando esse exemplo. A pessoa ela aprende, né? A gente sabe que a capacitação também vem de Deus, mas Deus, ele já vê antes ali o que é que a pessoa ela é capaz de fazer. E aí ele dá esse dom a essa pessoa, Deus, ele capacita a pessoa e a pessoa ela vai lá, né, e exerce aquilo que Deus deu, embora que no início possa parecer algo muito difícil para ela, possa parecer algo que ela não consiga, né? A gente sabe que Deus é quem dá a capacitação. Prosseguindo. O qual te foi dado por profecia. Paulo ele explica a origem do dom. Ele não é mera iniciativa humana, nem fruto de ambição pessoal. Foi reconhecido por meio de uma profecia, uma declaração pública e espiritual que confirmou o chamado de Timóteo, né? Houve alguma coisa relacionada ao espiritual que confirmou ali, né? Esse dom, esse exercer ali de Timóteo, né? Ali, a gente vai ver mais adiante, né? Quando houve a imposição de mãos. Essa referência, né? A profecia, essa referência à profecia dá o dom de dupla legitimidade. Primeiro, ele tem origem divina. Segundo, foi confirmado por revelação ativa e por testemunho espiritual na igreja. Para Timóteo, recordar esse fato é fortalecer a convicção de que o ministério lhe foi confiado por Deus e validado espiritualmente. A profecia também sugere que houve orientação e discernimento espiritual na época do chamado, o que deveria sustentar Timóteo em momentos de dúvida. Seu ministério não depende de opinião humana, mas de uma confirmação espiritual que já foi dada. Por isso que ele fala: não desprezes o dom que há em ti, que te foi dado, né, ali por profecia, né? Aí a gente vai ver mais adiante com a imposição, né, ali das mãos do presbítero. Então é interessante destacar isso, né? Que a opinião ali de uma pessoa, que isso, aquilo, né? Opinião humana, o que as pessoas acham, e isso não vai ali dizer se aquele ministério daquela pessoa é válido ou não. É o que Deus ele realmente estabelece, né? Se Deus ele chamou a pessoa com o propósito de pregar e pessoas não querem ouvir a mensagem dele e falam que o ministério dele não é um ministério legítimo, aquela opinião daquelas pessoas não vai significar que o ministério da pessoa em si não é legítimo, né? É o que Deus realmente chamou, a pessoa ela vai ali acabar exercitando. Então, Paulo ele também convida cada um de nós aqui a não desprezarmos o dom que Deus ele nos deu, né? Como ele declara aqui, com a imposição das mãos do presbítero, né? Todos que foram batizados, né, ali, houve ali a imposição de mãos para que desça, né, ali o Espírito Santo, né? Venha dons, venha ali orientação, né? Tudo para que a pessoa viva, né, ali de forma santa, assim como Deus ele é santo, embora que não de forma plena, porque vai haver falhas. No entanto, a pessoa ela busca o máximo, né, ali se aproximar da santidade de Deus, né? Então Paulo ele acrescenta o aspecto público e comunitário da confirmação. Não foi só uma experiência pessoal, houve imposição de mãos pelos anciãos, ou seja, o presbítero, como sinal de reconhecimento e envio, né? Isso é confirmado, meus irmãos, a imposição de mãos lá no livro de Atos, né? Onde os presbíteros, os anciãos, eles colocavam suas mãos, né, sobre a cabeça, né, dos discípulos, né? Isso depois do batismo, né? Colocava as mãos, né, ali sobre a cabeça dos discípulos, né? E fazia uma oração com imposição de mãos para que o Espírito Santo pudesse descer sobre aquela pessoa. Esse gesto ele vai simbolizar consagração, responsabilidade e integração à liderança da igreja. A imposição das mãos pelo corpo de presbíteros indica que o dom de Timóteo foi testado e aceito por quem liderava a comunidade e não por um indivíduo isolado, né? Também tem aquela questão, meus irmãos, que tem tanto nessa questão do batismo, né, sobre os dons virem, mas também na própria unção, né? Por exemplo, para presbítero,
e para diácono, né? Há essa unção ali para que a pessoa ela se torne isso e dessa forma, né, ali ela exercite, né, ali esse papel, né, ali no reino e a igreja ela acaba ali se organizando mais, tal, né? Tem também essa questão, né? Timóteo ele era um obreiro ali na fé, provavelmente ele também exercia ali, né, um papel de uma certa liderança, né, ali, embora que não de mandar e desmandar na igreja, mas de meio que ajudar, né, a organizar ali a igreja, se responsabilizando, né, pelos irmãos que ali estão. Então, isso indica que o dom dele foi testado e aceito por quem liderava a comunidade, e não por um indivíduo isolado. Isso dá solidez e ordem, né, ao ministério. Existe uma autoridade colegiada, né? Na verdade, nem colegiada, né? Existe uma autoridade, na verdade, né? Que reconheceu e endossou, né, ali o chamado, né? É importante a gente destacar isso, né? Que houve ali tanto um presbítero, um ancião da igreja que deu, né, isso, mas principalmente pela orientação do alto, né? A gente viu que foi dado por meio de profecia, né? Então, existe essa autoridade, né? No caso, um ancião, né? Um ancião pela direção, né, ali que Deus deu, que reconheceu, né, ali e endossou o chamado. Então, só por meio disso também, né, por ser ali a pessoa ela não se autodeclarar, né, por exemplo, presbítero, né, mas a pessoa ela ter sido confirmada por meio da imposição de mãos e a pessoa ter sido ungida, né, esse papel indica que já é também, claro que tem a direção de Deus também nesse meio, né, indica que é um chamado ali legítimo, né. Para Timóteo, lembrar desse procedimento coletivo deveria impedir atitudes de isolamento, insegurança ou então fuga do serviço. Ele foi colocado na posição pelo pai e pela igreja, e por isso tem deveres perante Deus e diante da própria igreja, né? E isso também se referindo também, meus irmãos, a cada um de nós também temos um papel dentro da própria igreja. Versículo 15. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, né, quando ele diz medita essas coisas, ele aconselha Timóteo que se mantenha, né, ali, que mantenha sua mente continuamente focada nos pontos que vêm sendo tratados. O uso correto do dom, a responsabilidade ministerial, a firmeza doutrinária e o comportamento exemplar. Meditar não é apenas pensar superficialmente, mas refletir de modo profundo e constante, permitindo que as verdades moldem o caráter e o ministério e as decisões práticas. É uma disciplina espiritual de atenção, onde Timóteo revisita, né, os ensinos e pesa, né, cada instrução e considera como aplicá-las, né, com fidelidade. Então, ele está sendo orientado aqui a não desprezar, né, o que ele vem exercendo, né, ali na igreja, como ele vem trabalhando, como ele vem vivendo, né, que ele busque viver cada vez mais de forma santa. Claro que Paulo, ele também, essa mensagem, né, ela também é dirigida a cada um de nós, né, para que dessa forma, né, a gente também se mantenha firme, né, naquilo que Deus ele tem nos chamado, né, para o que ele tem nos chamado, né. Revisitar esses ensinos, revisar os pontos, meditar, né, em tudo isso, né. A gente já veio meditando aqui, né, sobre o que vem sendo declarado, né, aqui rejeitar as fábulas profanas e velhas, né, ali, lendo as escrituras, ensinando, repreendendo, ser exemplo, né, no amor, no espírito, na fé, na pureza, na palavra, né, também. Exortar também, não desprezar o dom, meditar, né, nessas coisas, né, tudo isso vai acabar colaborando para que a gente também não despreze, né, aquilo que Deus ele tem deixado em nossas mãos para que a gente venha exercitar. Para Paulo, o ministério ele não cresce apenas com ação, mas com reflexão madura. A obra depende de um coração que pensa, né, corretamente sobre sua missão. Ele também diz: ocupa-te nelas. Após falar da meditação, Paulo ele avança, né, para a prática. Timóteo não deveria apenas refletir, mas dedicar-se e envolver-se ativamente, ou seja, gastar tempo e energia nessas responsabilidades. Ocupar-se
indica constância, indica disciplina, além do comprometimento total. O ministério de Timóteo, ele não poderia ser algo, né, ali que era feito de maneira esporádica, ou seja, apenas quando conveniente. Era uma tarefa que exigia entrega, foco e persistência, né? Lembrando, é esse o ponto, esse é o essencial, perseverança, perseverar em praticar esses ensinos, essas disciplinas espirituais, para que assim ele se manifeste, né, realmente ali de forma proveitosa diante de todos, né? A ideia é a de alguém que faz do ministério uma prioridade diária, envolvendo seu tempo, seus dons e sua atenção. Assim, Paulo ele une as duas dimensões, pensamento correto e prática constante, a automeditação e o exercer da meditação em si. Não basta conhecer, é necessário agir. Não pode permanecer somente no intelectual, não pode permanecer somente ali em nossa mente. Tem que permanecer também em nossa vida prática. Temos que praticar aquilo que Paulo ele tem também orientado, né, ali por meio de suas cartas, inspiradas pelo Santo Espírito de Deus a todos os servos, né, a todos os irmãos, para que dessa forma, né, aqui a gente também se demonstre, né, proveitoso no reino de Deus. E ele diz: para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. O resultado esperado dessa combinação, meditar, ocupar-se, né, é crescimento espiritual visível, né? Ele demonstrando isso, ele vai demonstrar o bom testemunho e as pessoas vão ver que ele, né, no caso, aquele que exerce, né, algum papel de liderança na igreja, exerce algum papel de obreiro, né, dentro da igreja, elas vão ver, nossa, ele realmente aqui, ele se esforça, ele realmente dá aquele bom testemunho, pratica, né, as disciplinas espirituais em prol do reino de Deus. Aí o que é que as pessoas elas pensam? Eu também quero ser como ele, né? Aí a pessoa ela se inspira e logo pelo seu bom testemunho, a pessoa leva também pessoas a melhorarem seu relacionamento com Deus. Então, o nosso aproveitamento é manifesto a todos se praticarmos o que Paulo ele tem aqui nos orientado. Nós já abordamos aqui sobre o que ele sobre o que ele tem orientado, né? Ali, não desprezar o dom que nos foi dado, persistir na oração, exortar, ensinar, ler, não deixar que o nosso testemunho, né, seja desprezado, mas que sejamos, né, ali fiéis, né, na palavra, né, ali ser exemplo, né, dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Meditar e ensinar nessas coisas, se esforçar em prol do reino de Deus, né, sofrer pelo reino de Deus, a lutar, né, rejeitar as heresias, combatê-las, tudo isso acaba colaborando para que a gente seja um bom ministro do Senhor Jesus. É crescimento visível. A palavra aproveitamento sugere o progresso real, avanço perceptível, maturidade que se revela no ensino, no comportamento, na liderança e na forma como Timóteo lida com a igreja. Paulo, ele deixa claro que esse progresso não fica oculto, ele se torna evidente a todos, ou seja, à comunidade inteira, seja a igreja, seja aqueles que não pertencem a ela, né? O crescimento de um líder não se mede apenas por seu conhecimento, né? Mas pela transformação prática que os outros conseguem ver, né? Aqui também não são líder, né? Mas o crescimento espiritual, né? Aqui de uma forma melhor, né? O crescimento espiritual, o crescimento espiritual de uma pessoa, ela não vai ali se medir apenas pelo seu conhecimento, mas pela transformação prática que os outros conseguem ver. Lembrando, meus irmãos, essa questão aqui de os outros, né, conseguem ver, não é para a gente tentar demonstrar justiça, não é justiça própria, mas isso vai se referir ao bom testemunho, tá? Não como os fariseus, né, que oravam, tal, demonstravam seus jejuns, demonstravam ser santos, né, ali. Não é isso, né? Esse ato de se exibir, né? Não é se exibir, mas dar o bom testemunho para que outros também se inspirem, né, em nosso bom testemunho a viver também da mesma forma. Então, o progresso de Timóteo ele serviria como testemunho da fidelidade a Deus, como um encorajamento para a igreja e como confirmação de que o dom nele estava sendo exercido
corretamente. E agora, meus irmãos, para finalizarmos, né, vamos fazer aqui o versículo 16, vamos meditar nele e partiremos para a conclusão do nosso estudo. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha, é bem importante isso, né? Essa explicação que Paulo ele dá. Ele fala: tem cuidado de ti mesmo. Paulo ele começa chamando Timóteo a uma vigilância pessoal. Antes de ensinar a outros, o ministro ele precisa observar, né, ali sua própria vida, seu próprio caráter e sua própria conduta. O cuidado aqui, ele vai envolver examinar atitudes, emoções, temperamento, decisões e até mesmo motivações. Então, Paulo ele está convidando não só Timóteo, mas a todos nós aqui a meditarmos em nosso exemplo de vida, em como nós por si só vivemos, mas também, né, ali, no caso ele está, né, aqui nos chamando a examinarmos as nossas próprias atitudes, o modo como nós vivemos, né, é isso que ele fala, tem cuidado de ti mesmo, mas isso também pode significar, meus irmãos, até mesmo o próprio cuidado com a saúde, né, tal, cuidar também, né, de nós mesmos também, para que também não sejamos, não que não demos, né, mau testemunho nesse ponto, né, o cristão dele também tem que ser uma pessoa que realmente se organiza, né, às vezes a gente acaba também falhando em pontos ali que são menores, mas é importante que a gente também dê bom testemunho acerca de tudo que acaba também colaborando, né? Por exemplo, se a gente é desorganizado, que a gente procure ser organizado. Se a gente não é bom nisso, né? E isso é proveitoso se a gente fizer, né? Isso vai ajudar em dar um bom testemunho, que a gente vai lá e busque desenvolver isso. Então, o cuidado aqui vai envolver tudo isso, nas atitudes, emoções, temperamento, decisões e até mesmo nas motivações. Timóteo ele não poderia se negligenciar espiritualmente. Ele deveria cultivar santidade, maturidade e autocontrole, né? Então, é para que ele também não ficasse para trás, né? Que ele não fosse ali simplesmente, eu vou pregar aqui essa verdade que Paulo ele trouxe, né, pela inspiração de Deus, para as pessoas e Timóteo por si só não praticava, né? Para que ele não ficasse para trás também, para que ele não também perdesse, né, ali a santidade, a salvação em si, por não ter praticado aquilo que era importante, né? É isso que Paulo está tentando orientar ele, né? Para que ele também não se deixe para trás, né? Para que ele não fique para trás também, mas para que tanto ele evolua espiritualmente, mas que assim também por meio de sua evolução, ele busca evoluir os outros irmãos também, né? Ali a um nível maior, né? Ali de santidade, de prática espiritual, de disciplina espiritual, para que sejamos santos assim como nosso Deus, ele também é santo. Então, para Paulo, né? E não só Paulo, mas também creio que toda a igreja, né, concorda com isso. O líder cristão ele não é definido apenas pelo que prega, mas pelo que vive, porque pelo testemunho de sua vida né, o que vai ali também trazer mais as pessoas, né? A pessoa ela vem mais realmente pro reino, mais pelo que a pessoa vive do que pelo que ela prega, né? Embora que a pregação em si, claro que não desprezando, é importante. A gente viu aqui que a gente explicou pontos ali que no sistema religioso em si são totalmente deturpados, né? São pontos ali que são sustentados somente para tentar provar, entre aspas, né, ali heresias, né? Então a gente explicou aqui esses pontos. A pregação ela é necessária, mas é, o líder cristão, né, ou seja, qualquer irmão, né, ali qualquer pessoa, não é definida ali apenas pelo que prega, mas pelo que vive. Assim, o apóstolo ele mostra, né, que o ministério ele começa dentro do próprio homem e não apenas diante do público. Esse cuidar de si sustenta todo o restante de toda a obra. Se a pessoa ela pratica, pronto, ela vai praticando ali, ela vai ensinar os outros, ela é sustentada, né, naquela prática em si, que a prática ela também é essencial, né, no meio da pregação em si. Né? Tem um ponto ali que a gente tem que melhorar, tem outro pontinho ali que a gente tem que acabar exercendo um esforço maior. Mas é essencial e importante que o líder, né, o irmão, a pessoa em si, né, que vive para o reino, pratique aquilo que se vem ouvindo, né, ou então até mesmo aquilo que que ela vem pregando, para que ela dê, né, ali o bom testemunho. E aí,
Paulo ele fala também da doutrina, né? Além de cuidar dele mesmo, cuidar da doutrina. Logo após falar do cuidado pessoal, Paulo ele inclui o cuidado, né, com o conteúdo do ensino. Timóteo, ele deveria proteger, preservar e transmitir fielmente a instrução apostólica. Ou seja, né, é o que a gente busca, que o que eu estou buscando também, né, é trazer aqui para os irmãos. A instrução apostólica, porque o ensino também, meus irmãos, ele é algo que é muito importante. Se eu, por exemplo, pregar, né, uma heresia e fazer com que pessoas creiam nessa heresia, eu vou ser cobrado daquela heresia que eu preguei, né? Embora que depois eu possa me arrepender e possa, né, realmente ali acabar falando da verdade, né? Então a gente vê que a pregação também, meus irmãos, é algo muito importante. Exige também um cuidado nisso, né? É algo que é sério, né? Se eu pregar uma heresia e fazer com que pessoas creiam nessa heresia, eu vou ser cobrado daquela alma que se perdeu, né? Então, ou seja, é algo muito, muito importante, né? A gente também, quando pregar, tem que saber, né, realmente ali, além de dar um bom testemunho, tem que pregar a verdade, né? Tem que ser a verdade. Não colocar o que a gente acha, o que a gente pensa ali no meio, né? Então, Timóteo, né, não só Timóteo, mas cada um de nós deveria proteger a igreja, né, proteger, na verdade, deveria proteger, preservar e transmitir fielmente a instrução apostólica, né? É isso que nós somos também outorgados, né? Proteger ali, realmente defender, né, ali, com força, ânimo, vigor, né, a instrução apostólica. A doutrina era o alicerce da fé. Não só era, né? É o alicerce da fé. Por isso, precisa, né, ali ser mantida pura, sem acréscimos humanos e sem distorções. O perigo de falsos mestres era real, já desde o capítulo 1, né, que ele já vinha falando isso. E Timóteo, ele devia manter firme, né, a verdade recebida. O cuidado com a doutrina, portanto, não é apenas intelectual, mas espiritual. Preservar a verdade é preservar a saúde da igreja. Paulo une a vida e o ensino, porque um ministério fiel exige integridade pessoal e fidelidade doutrinária. E aí ele orienta também, mais aqui, persevera nestas coisas. O apóstolo reforça que isso não deveria ser feito apenas de forma ocasional, mas contínua, né? Perseverar nisso. Perseverar significa manter constância, resistir ao cansaço, não abandonar os princípios, nem relaxar na vigilância. Timóteo, ele enfrentava oposição, falsos mestres e pressões internas. Por isso a perseverança era essencial. O progresso espiritual, a autoridade no ensino e a eficácia no ministério não surgem de atos isolados, mas de disciplina constante. Paulo chama o jovem, né, o jovem pastor, né, o jovem Timóteo, a não apenas começar bem, mas continuar firme até o fim, né, perseverando nessas coisas, né? Então, interessante também, né? Perseverar em tudo que Paulo ele tem orientado aqui. Dessa forma, a gente também salva nós mesmos e aqueles que não ouvem, que é o que Paulo fala, né, ali, em sua própria, no próprio versículo, né, que ele diz: porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, Paulo ele conclui, né, ali afirmando que o impacto dessa fidelidade, ela produz salvação. Ou seja, com o Timóteo e, na verdade, cada um de nós, né, nós praticando, salvamos, né, a nós mesmos, né, porque a gente busca viver ali segundo a orientação que Deus ele nos dá, segundo os princípios bíblicos, segundo a verdade bíblica. Salvamos também a nós mesmos, porque a gente acaba não ficando para trás espiritualmente, mas também aqueles que nos ouvem, aqueles que a gente acaba evangelizando, aqueles que a gente acaba pregando, né? A gente também acaba salvando. Claro que a salvação não parte de nós, mas do nosso Deus, né? Então, aqui salvarás não fala de gerar salvação por esforço humano, algo incompatível com o evangelho, mas no sentido de preservar e conduzir ao caminho seguro. Protege de cair no erro e conduzir uma vida firme na fé, uma vida íntegra, né? Timóteo, ele seria preservado espiritualmente ao vigiar sua vida e sua doutrina, evitando desviar-se para falsidades praticadas
né, na verdade para falsidades, práticas erradas ou ensinamentos danosos. E os que ouviam também seriam preservados, pois o ensino correto conduz ao verdadeiro caminho, enquanto o falso ensino conduz à perdição. Assim, Paulo mostra que um líder fiel protege a si e a igreja. Então, meus irmãos, para finalizarmos, vamos partir para a conclusão, né? Estamos chegando aqui a 2 horas, né, de pregação. Vamos lá. Conclusão, né, aqui do nosso estudo de hoje, né? Espero que os irmãos tenham sido edificados, né, para a honra e a glória de Deus e tenham entendido, né, aqui o capítulo 4, que teve um ponto mais difícil de se entender lá no início, né? E agora a gente veio aqui explicando, né? Vimos aqui meditando sobre as orientações que Paulo ele deu para que uma pessoa seja um bom ministro, seja uma boa pessoa na fé, realmente que exercita aquilo que pratica, aquilo que, na verdade, aquilo que se ouve, né? Ela pratica o que ouve e dessa forma ela é conduzida ao caminho de salvação. Assim, né, também aqueles que a ouvem, né, são conduzidos a esse caminho devido ao bom testemunho que ela dá, né? E não só isso, mas fora outros ensinos, né, que Paulo ele veio dando aqui. Mas agora, para terminarmos o nosso estudo, ao concluir o capítulo 4, percebemos que Paulo ele faz uma advertência séria e profundamente pastoral a Timóteo, orientando-o quanto aos perigos do tempo presente e quanto ao modo correto de conduzir seu ministério. O apóstolo ele inicia alertando sobre a apostasia que surgiria nos últimos tempos e nos próprios dias de Paulo, lembrando que, segundo os princípios bíblicos, tal, esses fins dos dias, né, ali, esses últimos tempos, começa depois da ascensão de Cristo, né? Porque tem uma passagem de Hebreus, se eu não me engano, que fala, né, que Deus no início, né, falava pela boca de seus profetas, mas nesses últimos dias falou, né, ali por meio de seu filho, né, ali. Então, esses últimos tempos correspondem até mesmo ali nos próprios dias de Paulo, até o momento de hoje que nós vivemos, né? Manifestada por falsos mestres que se infiltrariam na igreja, trazendo as doutrinas estranhas e impondo proibições que Deus jamais ordenou. Assim, Paulo ele mostra que o engano não viria apenas de fora, mas de dentro, e que o jovem cooperador precisava discernir e rejeitar tais vozes. Ao mesmo tempo, Paulo apresenta um antídoto, entre aspas, né? Ou seja, a cura em si para a própria apostasia, que é a boa doutrina. Timóteo precisava alimentar-se dela, instruir os irmãos e se manter longe de fábulas e superstições sem valor espiritual. É nesse contexto que Paulo ele exorta o jovem a exercitar-se na piedade, mostrando que a vida cristã exige disciplina, constância e compromisso com aquilo que realmente tem valor eterno. A piedade, ao contrário das invenções humanas, traz proveito para todas as coisas e produz esperança, pois se apoia no Deus vivo. Depois disso, Paulo trata da responsabilidade pessoal e pública do ministério. Timóteo não deveria deixar que sua juventude fosse pretexto para desprezo, mas deveria ser exemplo em palavra, conduta, amor, fé e pureza. O apóstolo orienta que ele se dedique à leitura, ao ensino e à exortação, de modo que a igreja fosse continuamente conduzida à verdade. Timóteo também recebeu um dom através da imposição das mãos, e Paulo o chama a não negligenciá-lo, mas cultivá-lo e colocá-lo em prática. O progresso dele deveria ser visível, mostrando que a maturidade espiritual se alcança com perseverança. O capítulo termina com um resumo de toda a instrução. Timóteo precisava cuidar de si mesmo e da doutrina. Sua vida e seu ensino deveriam andar juntos. A fidelidade nesses dois aspectos o preservaria espiritualmente e também preservaria aqueles que o ouviam, guardando todos do erro e conduzindo ao caminho seguro da fé. Assim, 1 Timóteo capítulo 4 nos apresenta um retrato claro do ministério cristão, a vigilância contra o erro, dedicação à verdade, exercício contínuo da piedade e exemplo vivo para a igreja. Paulo mostra que a firmeza doutrinária e a integridade espiritual são inseparáveis e que o líder fiel influencia tanto sua própria caminhada quanto de todos que o seguem. Então, meus irmãos, aqui nós finalizamos o nosso estudo. Espero que os irmãos tenham sido edificados nessas longas 2 horas, né, que nós vimos, né, aqui trazendo a mensagem, né. Espero que os irmãos tenham sido edificados, que os irmãos tenham entendido, né, aqui o restante, né, do capítulo 4 de 1 Timóteo.
que essa mensagem possa ter falado, né, ao coração dos irmãos, né? Espero que os irmãos tenham sido edificados. Desde já, meus irmãos, peço, né, mais uma vez, se possível for por gentileza, os irmãos deixarem o like, o comentário, compartilhar em suas redes sociais, para que essa verdade chegue a mais pessoas, meus irmãos, e assim logo mais pessoas cheguem ao verdadeiro conhecimento bíblico, ao conhecimento da verdade, e, né, mais pessoas possam se tornar, né, discípulos do Senhor Jesus. E peço também desde já, né, se os irmãos puderem deixar o like, né, ali o comentário, né, seja, né, o que acharam da live, né, o que acharam, na verdade, do estudo, né, se tiver algo a acrescentar, né, algo ali a orientar, alguma dúvida, na medida do possível tentarei estar respondendo, né. E para aqueles que são novatos, convido-lhes a conhecer, né, a Igreja de Deus, estará aqui na descrição, ou então no próprio site aqui da Igreja de Deus, ou no caso no perfil do canal, né, vai estar o site da Igreja de Deus. Convido a todos a conhecer, né, que façam um discipulado, estudo totalmente gratuito da sã doutrina, para que nos tornemos servos do Senhor Jesus e sejamos batizados, né, em nome dele. Vejam também os pontos de fé, conheçam a Igreja de Deus, né, convido a todos a conhecer. Também, aqueles que são novatos no canal, né? Convido-lhes a se inscrever, a explorar o canal, né? Temos bastante estudos aqui, estudos variados, né? Estudos de vários temas que a gente veio trazendo aqui. E também, né, só para lembrar, a gente vinha trazendo os estudos às 9 horas, né? Mas agora, devido à mudança, né, aqui devido à votação, os nossos estudos começarão, né, ali a partir das 8 horas, né, ali todas as segundas-feiras. Então, desde já agradeço a todos que vieram aqui ouvir essa breve meditação. Que assim Deus possa nos conceder uma ótima semana, uma ótima noite. Que possamos descansar na paz do Altíssimo e prosseguirmos essa perseverança, né, no caminho eterno, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que a paz seja convosco. Assim os despeço, em nome do Senhor Jesus. E até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.